Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo das playlists Administração Pública e Ficção. E nós já falamos aqui a respeito de livros, já falamos a respeito de filmes de cinema e hoje iremos discutir a partir de uma série da Netflix. Eu sou o professor Rodrigo Coelho e vamos discutir hoje a respeito da série Paraíso e a Serpente, uma série de 2021 que teve bastante repercussão nesses meses de abril e maio de 2021. Segundo a Netflix, a série trata nos anos 70 do impiedoso assassino Charles Sobhraj, que ataca viajantes que exploram a trilha hippie do Sudeste Asiático, uma série baseada em fatos reais. Além de Sobhraj, o grupo de assassinos ainda conta com Monique, ou Marie-André Leclerc, uma canadense que se apaixona pelo assassino, e AJ, um indiano que serve de pau para toda a obra na hora de fazer os serviços sujos. Mas nós não vamos seguir aqui a orientação da Netflix e concentrar o nosso olhar sobre os assassinos. Nós vamos comentar a série a partir de Herman Kippenberg, um diplomata holandês que, a partir do sumiço de um casal de hippies holandeses, começa a fazer uma investigação que leva a uma grande caçada ao trio de assassinos. For two backpackers. I work for the Dutch embassy. Their families haven't heard from them in over 2 months. I have letters they wrote home, in which they both describe meeting a French gem dealer based out of Bangkok. Nós vamos discutir essa série a partir da perspectiva trazida por Rosemary O'Leary, que em 2006 lançou o livro The Ethics of Dissent, que não sei se foi ela que criou esse termo, mas é onde eu conheço o conceito de guerrilha governamental. A guerrilha governamental é uma forma de dissidência que geralmente é realizada por servidores públicos que estão insatisfeitos com a ação das organizações na qual eles estão envolvidos, mas que por razões, estratégias, inclusive de autopreservação, esses servidores evitam fazer uma oposição aberta e visível. Então eles não vão a público e utilizam estratégias onde eles consigam passar, ou pelo menos eles acham, despercebidos. Para Rosemary, existem 3 aspectos que propiciam a existência dessa guerrilha governamental. O primeiro não é muito abordado nessa série que a gente está discutindo, que são o fato das organizações, tanto governamentais quanto privadas, serem organizações abertas. Então, as organizações públicas fazem parte da sociedade, os trabalhadores dessa organização fazem parte da sociedade, e a sociedade, obviamente, influencia no funcionamento dessas organizações. Mas um segundo aspecto que leva às guerrilhas governamentais é a ética dos servidores. E Rosemary O'Leary apresenta uma enorme possibilidade de motivações éticas para a ação desses servidores. Pode ser seguir as leis, seguir a Constituição, pode ser uma ética profissional, a partir dos códigos de ética, sejam dos segmentos profissionais que você faz parte, seja da profissão como um todo, sejam éticas mais individualizadas, tendo a ver com a origem das pessoas. A questão da nacionalidade, a questão da religião, as questões até de ética que se aprende no seio familiar. Isso a gente vê bastante na série. Evidentemente, Herman Kippenberg não usa uma ética profissional. Afinal, todos os servidores de todas as embaixadas de Bangkok dizem que não é para ele se envolver com esse tema e não usa também o seguimento a leis, a Constituição, nem de Bangkok, nem do seu país. Mas, nas poucas vezes que isso é discutido, você percebe que existe uma ética interna. Ele fala muito a respeito da nacionalidade, ele se preocupa mais com o casal holandês que foi assassinado do que das outras vítimas desse grupo, apesar de, obviamente, ele estar envolvido com todos, não exclusivamente com os holandeses, mas ele dá um acento à questão da nacionalidade e uma questão à família, que aparece sempre quando ele diz que o objetivo dele é dar uma satisfação para os pais desses jovens. E essa questão ética é tão forte para ele que vai se tornando uma obsessão que prejudica ele profissionalmente, inclusive, e no âmbito familiar dele,
no casamento com a esposa. Mas o terceiro tópico que Rosemary O'Leary apresenta, que também é presente na série, é a política da burocracia. Existe uma vontade de empreender personificada no personagem do Herman, né? Ele quer realmente dar uma resolução a esses casos, mas não é só a vontade, existe também conhecimento e poder para tal. Então, Herman consegue saber quais são os documentos fundamentais para ele traçar a rota desses assassinos e ele consegue ter acesso, por ser funcionário da embaixada, a esses documentos. São vistos de entrada nos países, são registros em hotéis, tudo isso é disponibilizado para ele, por ele ser um funcionário público do corpo diplomático holandês. E a gente percebe, ao longo da série, Herman e sua equipe usando algumas estratégias que são clássicas do que O'Leary chamou de guerrilha governamental. Essas estratégias foram apresentadas em diversos trabalhos, e aqui nós destacamos o trabalho Exit, Voice and Loyalty, de Albert Hirschman, lançado em 1970, e o artigo de Dan Farrell, Exit, Voice, Loyalty and Neglect as Responses to Job Dissatisfaction. Vou morrer aqui cansando de pedir desculpas pelo inglês, mas esse artigo é de 1983 e a gente percebe que ele dá um passo além do que Hirschman tinha proposto em 1970. Além de falar da saída, da voz e da lealdade, ele incorpora a negligência. Então vamos discutir a respeito dessas ações e onde que a gente as vê na série. Primeiro, seguindo a ordem enunciada pelos autores, a saída. Quando o burocrata simplesmente não consegue acatar as ordens por discordar radicalmente do rumo de uma ação pública, e aí ele pede para sair do cargo, ele pede uma transferência para outro órgão, ou em casos mais radicais, ele até se demite. A gente não vê isso como uma estratégia de guerrilha. Na verdade, a possibilidade dele sofrer uma transferência aparece como uma punição possível para sua obstinação em estar fazendo essa investigação. Depois temos a questão da voz, e isso aparece no seriado. O Kippenberg organiza um grupo que trabalha unido em prol da resolução desses crimes, mesmo que esse grupo não esteja unido pelos mesmos motivos. A gente vê ali uma aliança bastante conflituosa com um diplomata da Bélgica. A gente vê ali uma aliança mais tranquila com um casal de franceses que era vizinho dos assassinos. E a grande virada na série, no sentido de aprofundar as investigações, ocorre quando o Kippenberg vaza as informações que ele coletou ao longo do tempo para um jornal local. E esse vazamento e a notícia têm um impacto que chega até a imprensa da França. Então, a gente percebe que ele usa diversas estratégias para conseguir fazer com que as preocupações dele entrem na agenda de resolução de problemas governamentais. Terceiro aspecto apontado por Hirschman é o aspecto da lealdade, que ocorre quando o burocrata segue trabalhando, esperando que as condições melhorem para ele ter uma condição de reagir. Ou mesmo quando ele segue trabalhando para evitar males piores, evitar que o destrago seja tão grande. Isso também a gente não vê na nossa série. Mas a inovação trazida por Dan Farrell, o neglect, a negligência, aparece numa frase que sintetiza bem isso, escrita pela Rosemary O'Leary. Obedeça os seus superiores em público, mas desobedeça-os em particular. E você vê o diplomata holandês fazendo isso a todo momento ao longo da série. Portanto, O Paraíso e a Serpente é uma série a respeito de Charles Sobhraj, o impiedoso assassino, como falou a sinopse da Netflix, mas também é uma série a respeito do diplomata holandês que pratica, ao longo dos 8 episódios do seriado, uma guerrilha governamental para fazer com que as pessoas fiquem atentas a uma questão que ele considerava importantíssima, mas que o serviço no qual ele estava vinculado desprezava de forma solene. Paraíso e a Serpente é uma série extremamente tensa. Os 4 primeiros episódios realmente levam essa tensão a um nível muito alto. Mas o que ela está falando, além daquele crime bárbaro ocorrido lá na Tailândia, é um exemplo muito claro de guerrilha governamental.
Bom, essa aí foi o meu comentário a respeito de O Paraíso Serpente, disponível na Netflix, disponível no alternativo ao alcance da internet. Espero que todos tenham gostado desse resumo e bons estudos a todos e a todas.